Um dia a Neide precisou sair mais ou menos para uma festa, não sei se foi aniversário ou casamento. E a Neide, vocês se lembram disso? Você fica com as minhas filhas, eu fico. Eu tinha 2 meninos, ela deixou 3 meninas. E uma delas tinha o costume de bater a cabeça no travesseiro para dormir, lembra? Eu falei, meu Deus, ela está passando mal. Aí essa aqui que é mais dela, não, tia, ela é assim mesmo. Nossa, eu não tirei telefone para ligar para a Neide, falei, meu Deus, ela vai morrer aqui agora. Aí ela falou, não, tia, ela está assim mesmo. Batendo a cabeça assim, ó. Isso é verdade, não é? Era no travesseiro, não era Neide. E essa aqui vai com a mão, não, tia, ela vai ser mesmo. Mas justo foi um prazer muito grande ter revê-la, né, que você teve de nos ver. Deus abençoe a sua parte de arrumar essa liderança. Eu tenho certeza que aqui que você tem passado a nós, Deus, você está nas mãos deles. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Direitinho? É um prazer e uma honra estar aqui na igreja onde eu cresci, né, com a minha família. E se eu me emocionar, vocês me perdoem, porque realmente é uma emoção voltar, né? Eu brinquei hoje de manhã, falei, porque bom filho a casa torna, né? Então, essa igreja que está sempre no meu coração, sempre que eu tenho oportunidade de vir para cá, né? Mesmo quando eu morava em São Paulo, nas Celinhas, uma vez ao ano, então eu sempre vim aqui, porque meus amigos, os familiares que estão aqui em Campo Grande, eu sempre vim aqui na Moreninha prestigiar vocês, dar um abraço nos amigos. E com 5 anos, né, que eu não venho no Brasil, por conta da pandemia e muitas coisas que aconteceram, esse ano a gente teve a oportunidade de vir, foi uma novela, nossa viagem, quase que a gente não consegue chegar aqui, mas Deus abençoe, eu estou aqui, agradecida a Deus, né, peço para Ele que me use, e antes de eu começar a palestra, vamos curvar nossa fronte, para a gente fazer uma oração. Pai querido dos pés nos céus, grato te somos, Senhor, por mais esse sábado, podemos estar aqui reunidos na sua casa, adorando o teu nome, abrindo a tua palavra e aprendendo um pouco mais de ti. Amém. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu por estar aqui na igreja do meu coração, onde eu cresci, e obrigada por essa oportunidade de vir aqui falar sobre saúde, sobre reforma da saúde, uma das mensagens que o Senhor quer que nós, nesse fim de tempo, dos nossos tempos, né, aqui nessa terra, nós possamos divulgar, proclamar, falar, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de, através da transformação da sua saúde, conhecer o Senhor, através da sua palavra, das suas orientações deixadas no livro, e também aquelas deixadas pelo Ellen White nos seus escritos. Que o Senhor possa conduzir a nossa tarde, que seja agradável, que as pessoas que estão aqui representadas estejam aqui de coração aberto, mente aberta, para o recebimento dessa mensagem, que o Senhor possa abençoar individualmente a cada um deles também. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não me conhece, né, já me apresentaram, eu sou Jucimene. Morei aqui em Campo Grande por alguns anos, fui para São Paulo para estudar, né, o sonho da minha mãe me colocar no internato para estudar, né, e lá eu pude fazer a faculdade de nutrição. Depois disso, acabei morando em São Paulo, fiquei muitos anos por lá, fiz a faculdade de nutrição, especializei na área de vigilância sanitária de segurança de alimentos. Depois de alguns anos lá, mudei para a Austrália, estou na Austrália vai fazer 8 anos agora em abril. E por que hoje eu estou aqui? Vou contar o meu testemunho. Alguns de vocês devem saber, porque minha mãe já pediu oração, dos grupos de oração, da igreja e dos grupos que ela participa. Há 2 anos atrás, eu descobri que estava com uma lesão no meu olho. Hoje eu entendo por que eu estou aqui, vocês vão entender no final desse testemunho. 2 anos atrás, numa consulta para trocar o óculos, eu percebi que minha vista estava um pouco embaçada, comecei a não enxergar direito, as letras, né, à distância. Fui no médico pensando que era meu olho, a vista cansada, porque eu usava um celular, aquela coisa. Chegando lá, o médico avaliou e viu que tinha uma mancha no meu olho esquerdo. Só que até então eu falei, pode ser uma coisa comum, mas o que me alertou quando eu olhei a guia, que a médica pediu para eu, com um pouco de pressa, procurar um especialista. Ela não me falou exatamente o que era, mas ao ler a guia do médico escrito melanoma ocular, interrogável, eu que sou da área da saúde, já deduzi que poderia ser um câncer. Eu não me preocupei naquele primeiro momento, fui para casa,
comecei a pesquisar, como cada um de nós vai para onde, né? Para o Google pesquisar, mas aquele nome melanoma me chamou atenção, né? Porque melanoma a gente sabe que é um câncer. E aí eu pesquisando, vendo as possibilidades, poderia ser, aguardei também passar no médico, fazer alguns exames, e realmente foi depois de alguns meses consegui uma consulta médica, passado uns especialistas, fiz vários exames, e nesses primeiros 6 meses o médico falou, olha, eu quero que te veja a cada 6 meses, porque ainda não é um câncer, né, mas pode desenvolver. Então, eu preciso te ver a cada 6 meses, fazer uma avaliação e ver se essa lesão não vai progredir, vai aumentar, mudar de cor, que são características do câncer. Então, eu fiquei a cada 6 meses indo, e nesse período de procura, investigação, para ver se realmente era câncer, Deus foi me tocando. E no meu coração, no meu íntimo, mesmo eu sendo nutricionista, tentando comer, né, mais saudável possível, na Austrália, né, no Brasil também eu já fazia bolos doces para fora, mas na Austrália eu criei uma empresa, né, porque quem já foi visitar fora, quem conhece, eu tenho algum parente que mora fora, sabe que a gente tenta sobreviver lá fora com as habilidades que a gente tem, né, brasileira é porta da obra, então brasileiro não tem medo de trabalhar. Então eu comecei a abrir uma empresa lá de docinhos, bolos, salgadinhos, e comecei a vir, e querendo ou não a gente acaba pegando uma raspinha aqui, provando uma coisinha ali. Então, que com isso eu acabei ganhando um pouco de peso e, querendo ou não, a gente sai um pouquinho do saudável. Então, Deus começou a tocar no meu coração naquele momento que algo estava errado, que eu precisava entender o porquê daquela minha lesão. Na Austrália, para vocês entenderem um pouquinho, a cada 10 pessoas, 8 vão ter câncer de pele. Porque na Austrália a gente está situado bem debaixo do buraco da camada de ozônio, e lá os raios ultravioletas são muito fortes. Então, todo mundo, as crianças desde pequenininhas são orientadas a sair de casa com um chapéu, com boné, tanto que na escola eles não podem participar do recreio se eles não tiverem com um bonézinho ou chapéuzinho deles. De tão cautelosos que eles são com relação ao câncer de pele. Né? Então, cada lugar que você vai tem um pote enorme de protetor solar, o pessoal tem que estar passando, reforçando aquilo para evitar o câncer. Então, eu pensei, bom, eu posso ter adquirido esse câncer, né, que ainda não estava sendo com um diagnóstico fechado, mas eu imaginei que eu tinha pego lá na Austrália, porque antes de eu sair do Brasil eu tinha trocado o óculos, estava tudo ok, não tinha essa lesão. Mas eu também, no fundo do meu coração, eu senti que Deus estava querendo me incomodar para alguma coisa. E com isso, Deus foi me mostrando, eu com grupos de amigos comecei a estudar o livro de Apocalipse, e sempre tive o desejo no meu coração de virar vegetariana. E num desses estudos do livro do Apocalipse, a gente abordou um tema de Daniel. Naquele momento, naquele dia, não lembro se era o segundo capítulo do livro, eu não lembro agora exatamente, mas naquele momento eu decidi me tornar vegetariana. Deus tocou no meu coração pelo fato de Daniel ele ter sido preparado, né, na sua juventude pela mãe dele com a alimentação, e ele e seus amigos foram testados, né, com relação à sua sabedoria, à sua força, e eles naquele momento passaram, né, aqueles testes, e eles foram considerados as pessoas mais sábias. Só que, se você parar para pensar, só sobre inteligência, sobre força, qualquer um pode se preparar. Mas Daniel não sabia o que ia acontecer com ele no futuro. Aquilo era só um começo, era só apenas um teste simples para o que ia vir posteriormente, que era um teste da adoração. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, se Deus está me dando a oportunidade de mexer na minha alimentação e mudar meu estilo de vida agora, Ele quer que eu preste atenção em algo muito mais sério que vai vir lá na frente. A irmã Ellen White, ela nos alerta muito a respeito dessas coisas que estão por vir, né? Que nós devemos agora, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem oportunidade de buscar informação e conhecimento, da gente fazer essa mudança e essa transformação. Então eu usei essa doença que Deus me permitiu ter para transformar a minha alimentação e estudar mais a fundo, né? Eu acho que o Wanderson comentou, eu estou estudando naturopatia clínica e terminei agora o curso de tratamento natural contra o câncer. A gente busca a cura através da alimentação viva, que é a alimentação crua, né? Que é o tema da nossa palestra hoje. Então, alimentos vivos, o projeto de Deus para o seu corpo. Né? Eu coloquei ali no detalhe dos cursos que eu estou fazendo. Como obter, então, vamos lá para a palestra, uma alimentação saudável? Aí eu coloquei alguns tópicos que a gente vai falar no decorrer da palestra. Vamos lá. Então, no princípio, em Gênesis 1:29, a
gente pode ler. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será por alimento. Se eu quisesse parar a palestra aqui, eu acho que eu já poderia parar. E se a gente for pensar o que Deus quer que nós nos alimentemos, lá na Bíblia já está escrito, e bem como assim. Às vezes a gente faz uma bíblica, todo mundo passa rapidinho ali por Gênesis, porque a gente já conhece quais os tópicos principais, né? Criação, o dilúvio, etc. Mas às vezes a gente não se atenta a alguns detalhes, né? E por que eu coloco esse verso? Para fazer a gente refrescar nossa memória e levar-nos lá no princípio. Porque Deus, Ele é tão perfeito em todos os detalhes, e Ele já sabia tudo que ia fazer bem para o nosso corpo. E se a gente saísse um pouco daquilo, Ele já sabia, né? Que a gente teria uma degradação do nosso corpo e, consequentemente, a gente teria doenças. E que foi o que aconteceu, né? E Ellen White também, ela descreve em vários dos seus livros a respeito disso. Então, vamos entender o que seria, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o que seriam, então, todas as ervas que dão semente, e depois todas as árvores que há fruto e as árvores que dão semente. Então, todas as ervas que dão semente seriam cereais, né? Que são os alimentos que nos dão energia. Nosso corpo, ele precisa do combustível para nós movimentarmos, para eu falar aqui com você, para respirar. Todo movimento que eu faço, né, físico, e lá dentro dos meus órgãos, eles estão trabalhando e eles estão gastando energia. E para repor essa energia, a gente precisa consumir os combustíveis, né? É igual um carro. O carro só vai andar se tiver o gasolina ou álcool. Se não tiver, ele não anda. Então, a gente é a mesma coisa. A gente precisa, então, dos cereais, que são as ervas, né, do campo, das sementes, que são os carboidratos. E onde a gente encontra essa fonte de carboidrato? Né? Por exemplo, aqui o trigo, milho, aveia, cevada, centeio, quinoa, arroz, etc. E um ponto bem importante que eu coloquei aqui, naquela época a gente não precisava cozinhar. Olha que interessante. Depois de certo tempo, depois do pecado, esses alimentos começaram a precisar ser cozidos, né? Alguns aqui a gente ainda consegue comer cru. Hoje eu até trouxe, depois no final eu mostro para vocês, eu germinei uma semente, uma lentilha, e ela a gente come cru, tem como comer cru. Então, alguns grãos a gente consegue comer cru, tá? Como a gente comia lá no Éden. E esses alimentos crus proporcionam para a gente muito mais nutrição do que o alimento cozido. Por isso o tema, o título da palestra é Alimentos Vivos, e vocês vão entender no decorrer da palestra. Tá? Então, as árvores que davam frutas, as frutas elas são fontes de vitaminas, né? A gente precisa desses micronutrientes também para o funcionamento do nosso organismo, para aumentar a nossa imunidade também, para a gente evitar doenças, né? Então, essas vitaminas e minerais, eles regulam todo o nosso organismo. E a gente pode encontrar todas as frutas variadas. Né? Aqui tem os exemplos, né? Maçã, pera, pêssego, etc. Um ponto importante que eu gosto de colocar, porque às vezes é novidade para muitos, é que a digestão das frutas, ela acontece no nosso intestino. Por isso que Ellen White também recomenda, e os livros, a ciência atualmente está mostrando que mais de 100 anos atrás, quando Ellen White escreveu e publicou seus livros, que ela estava correta com relação às frutas, né? E as verduras. O ideal, né? Eu não sei, eu acho que a maioria de vocês já deve ter escutado o nutricionista ou médico dizer: comece a comer pela salada, coma pelas frutas primeiro. Por quê? A digestão acontece no nosso intestino. Se a gente mistura as frutas com a comida cozida, ou a gente deixa para comer com sobremesa, que é o que a gente faz geralmente, o que acontece? Isso vai se fermentar no nosso organismo. E quando acontece essa fermentação, a gente não vai aproveitar apropriadamente esses nutrientes que a gente está pegando nas frutas. Com essa fermentação, a gente tem muitos problemas de gases e outros probleminhas, e justamente essas vitaminas e minerais que a gente deveria estar absorvendo, a gente não absorve. Então, pelo hábito, pela cultura, a gente acaba comendo errado. Então, eu gosto de colocar alguns pontos interessantes para que agora vocês comecem a refletir, e vocês aplicando na vida de vocês, vocês vão sentir a diferença. Depois vocês fazem um teste em casa. Começar sempre pelas verduras, os crus primeiro, para depois comer o cru. E as árvores que produziam sementes, né, seriam as oleaginosas, que são as fontes de proteínas. Nosso organismo precisa de todos esses componentes para sobreviver, para manter a vida. E as proteínas, elas são construtores, elas são reparadores no nosso organismo. E a gente pode encontrar nas nozes, castanhas, né,
vários tipos, que o Brasil é riquíssimo, né, em várias castanhas, e aveia, etc. Tá? Então essas eram as únicas fontes de proteína que havia no Éden. E por que será que hoje em dia a mídia fala tanto na proteína animal? Que ela é a principal fonte, exalta e faz propaganda. Né? Se Adão e Eva só tinham esse tipo de proteína e eles viam muito bem, eles tinham saúde, então isso faz com que a gente reflita no que Deus realmente pede para que a gente coma. Né? Desde o princípio ele já deu esses 3 elementos básicos que faziam, compunham a verdadeira nutrição. Então, o que aconteceu? Isso lá era no início, né? O manual que Deus deixou pra gente como é que a gente tinha que se alimentar. Só que, com a queda do homem, né, com o pecado, a vinda do pecado, Deus permitiu que o homem comesse outras coisas. Né? E aí os espinhos, os cardos, te produzirá a terra e comerá as plantas do campo. Aqui nesse ponto, Adão e Eva já tinha que ir para a labuta, para o campo, para trazer o seu sustento. Aqui nessa parte, Deus já autorizou que comesse essa batata, mandioca, cenoura, tudo que dava, que era raiz, que estava debaixo da terra, e esses alimentos eles iam colher, né? Então, depois do pecado, Deus nos deu outras fontes de proteína e outras opções. Aí a gente tem feijão, né? As frutas com espinhos, por exemplo, abacaxi, framboesa, né? Frutas que têm espinho que antes não tinham. As raízes e tubérculos, como eu falei aqui, a mandioca, a batata, né? Batata doce. A carne, ela só foi dada depois do pecado, em um momento muito especial. Porque, ainda assim, Adão e Eva tinham tudo isso. Eles tinham os outros alimentos que eu expliquei no slide anterior. E ainda, Deus ainda acrescentou, né? Os cardos, os espinhos, então assim, as frutas, os feijões e as raízes nesse ponto. Só que a carne ela só veio depois do dilúvio. Só que o que aconteceu? Os antediluvianos, né, eles começaram a comer carne sem a permissão de Deus. E se vocês lembram na história, por que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e quis destruir a terra nesse ponto? Porque o homem e a maldade chegou num ponto tão grande, tão alto, né, que Deus se arrependeu. Porque o amor se esfriou, as pessoas não cuidavam umas das outras. Né? Às vezes eu conto essa história para minha filha pequena, ela gosta muito da história, então eu mostro os desenhinhos das pessoas brigando e roubando as coisas. Então chegou um ponto que eu acredito que é o ponto que a gente está chegando. Né? Para mim, eu acho que já passou. Então eu vejo muito que Jesus está às portas. E essa mensagem é um alerta que a gente precisa dar para as pessoas, porque eu sinto que algumas igrejas, às vezes, têm receio de falar, medo do que os irmãos vão achar, ou que vão torcer o nariz, porque eles não vão querer trocar o hábito alimentar deles, mas a gente precisa falar. É uma mensagem que Ellen White fala que essa vai ser a última mensagem a ser pregada nessa terra. Né? Então a gente precisa se alertar, se informar e levar essa mensagem para as outras pessoas. E como a gente tem a mensagem dos livros do Espírito de Profecia, nós estamos mais encarregados, nós seremos mais cobrados por isso. Porque a gente tem o material, às vezes a gente não lê, a gente deixa lá na prateleira, na estante, lá pegando poeira, ou às vezes passa rapidinho e esquece, então são coisas que a gente precisa relembrar. Né? Então, nesse momento aqui, sem a permissão de Deus, os antediluvianos começaram a comer carne. E por isso, eles se tornaram pessoas rebeldes, né? Com tendências animalescas. Esse trecho aqui a gente encontra num dos livros de Ellen White, se não me engano é a ciência, conceito sobre higiene alimentar. Então, nessa parte aqui, eles começaram a ter tendências animalescas e promíscuas. Então, a gente nota que nessa época o coração das pessoas era muito mau. Né? E Deus, então, se arrependeu de ter criado o homem. E então, ele enviou o dilúvio. Só que depois do dilúvio, né, aqui, ó, porque Deus permitiu que o homem comesse carne? Depois do dilúvio, a terra ficou devastada. Não tinha mais plantas nenhuma, ele ia poder crescer, né? Quem já mexeu com plantação, conhece alguém, tem algum parente que tem um sítio, roça aí, sabe que leva tempo, né, para uma árvore frutífera dar fruto, né? Os mais rápidos são os vegetais, né, tomate, alface, esses legumes. Alguns você consegue que desenvolve, cresça rapidinho e você pode colher, mas alguns outros não. Né? Por exemplo, um pé de tâmara leva 100 anos para produzir tâmara. Né? Uma jabuticabeira leva 10 anos para produzir jabuticaba. Então, levaria esse tempo para que Noé e sua família tivessem o seu sustento. Então, nesse período aqui, apenas Deus permitiu. Aí você se questiona, mas se antes Deus destruiu a terra com o dilúvio, por que o ser humano
estava com, né, tendências animalescas e coração muito mal porque eles comeram carne, mas olha o detalhe, sem a permissão de Deus. Quando Deus permitiu, Ele permitiu por um período de tempo. Só que nós, seres humanos, gostamos, né? Gostoso, aquela gordurinha, aquele gostinho da carne, do churrasco. O ser humano continuou comendo. Né? Então Deus Ele permitiu por um período só. Então depois do dilúvio, como não havia vegetais para comer, tudo tinha sido destruído, então Deus permitiu que os herbívoros, né, comessem a carne como fonte de proteínas. Então as árvores que produzem as oleaginosas, que são as que eu acabei de falar, por exemplo, as castanhas, elas demoram muito tempo, né? Muitos anos para dar seus frutos. E então, Deus também com isso, nesse ponto aqui, eu acho muito lindo e eu enxergo isso como misericórdia de Deus. Depois que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mandou o dilúvio para destruir a terra, como ficou apenas Noé e sua família, ele quis reduzir o tempo de vida dos seres humanos. Já pensou? Se, na época, né, antes do dilúvio, as pessoas eram tão más. Você já pensou você viver 900 anos, 600 anos, com aquela maldade ou com doenças, porque comendo a carne, eles trouxeram doenças para si. Imagina você viver 500, 600 anos com câncer, com uma dor. Então, nesse ponto, eu vejo muita misericórdia de Deus, quando ele fala que quis, né, diminuir o tempo de vida dos seres humanos, né, porque eles estavam comendo cadáveres de animais, eles estavam comendo de forma errada, porque Deus só deixou por um período de tempo. E ele já prevendo o futuro, ele não queria que nós sofrêssemos por tantos anos. Né? Então, vamos ver aqui, quando aconteceu a decadência do ser humano. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre como homem, porque ele é carnal, porém seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. Gênesis 3, 5 e 6. Então, aqui Deus já determina, né, que antigamente as pessoas mais velhas, né, viviam 600, 900 anos. Aqui a gente pode ver que antes do dilúvio, Adão viveu 920 anos, Matusalém, que era mais velho da Bíblia, viveu 969 anos, né? E depois do dilúvio, a humanidade teve essa queda, né, da idade reduzida então para 120 anos. E aí a gente pode ver os próximos seres viventes depois do dilúvio, né? José viveu 110, Moisés 120, Josué 110. E hoje é difícil a gente realmente ver alguém que vive mais de 110, 120 anos, né? Aqui eu peguei duas fotinhas dessas gêmeas que fizeram 100 anos. Aqui essa senhorinha tem 120 anos. Eu não conheço pessoas que passaram dos 110. Eu já cuidei de senhores na época que eu trabalhava no hospital, com 105, 104. A avó do meu esposo morreu com 100 anos, mas 120 eu nunca conheci. Não sei se alguém de vocês já conheceu. Mas a idade, aqui a gente pode ver que Deus reduziu a idade do ser humano por conta disso. Aí agora a gente pode voltar para o reino animal e vamos questionar alguns pontos. Vou fazer uma pergunta para vocês. As crianças a gente não consegue responder. Qual desses animais aqui é carnívoro? Não tem mais. E qual é herbívoro que come plantas? Cavalo. Né? Então, gente, os animais herbívoros, eles é um hipopótamo, achei que era um sapo. Olha o tamanho do hipopótamo. O elefante, o gorila, como eles são enormes, eles só comem planta, frutas. Né? E os animais carnívoros, eles já são de porte menor. Né? Eles são mais fortes, os animais herbívoros são maiores, né? Os animais carnívoros, eles não são tão fortes, dormem muito e vivem menos. A idade média, né, de um animal herbívoro é entre 10 a 20 anos, né? Por exemplo, não, desculpa, eu falei errado. 30 a 80 anos, 10 a 20 anos é o carnívoro. Né? Então, se você pensar que quem come frutas, vegetais, folhas, né, capim, vive entre 30 e 80 anos, que são os herbívoros, os carnívoros, eles têm o tempo de vida deles reduzido. Assim como Deus fez. Ele reduziu a vida do ser humano porque ele iria sofrer com a consequência das escolhas, né, que nós fazemos com relação à alimentação. Ellen White, ela nos fala aqui com vocês sobre regime alimentar, página 385. Eu sei que a imagem, às vezes, para alguns é meio chocante, né? A gente come a carne, mas a gente não sabe o processo, né? Lá atrás, o que acontece até ela chegar lá no supermercado e chegar na nossa mesa. Mas é assim,
um dos animais não probatedores. E Ellen White ela fala: pudessem os irmãos conhecer exatamente a natureza da carne que comem, pudessem ver vivos os animais dos quais é retirada a carne quando abatidos, desviar-se-iam com repugnância de seu alimento carne. Os próprios animais cuja carne comem estão com frequência tão doentes que morreriam por si mesmos se os houvéssemos deixado. Mas enquanto eles estão fornos de vida, são mortos e levados para o mercado. Os irmãos recebem diretamente no organismo tumores e venenos da pior espécie e todavia não o compreendem. Eu tenho que ver, né? Que quando Deus deu várias visões para Ellen White escrever e deixar essas mensagens para a gente, é porque ele sabia que a gente precisaria dessa puxadinha de orelha. E no tempo que nós vivemos, né, pressa para tudo, para trabalhar, a gente quer praticidade da vida, a gente quer comer coisas gostosas. Ele sabia que o seu povo ia estar pecando, ia estar fazendo algo que ia denegrir o tempo do Espírito. Né? Se a gente coloca qualquer porcaria, qualquer coisa que degride o nosso organismo, porque a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que a gente vai receber o Espírito Santo no templo destruído, envenenado, doente? Então, Ellen White ela deixou esses conceitos exatamente para nós refletirmos o que a gente tem feito na nossa alimentação. Então, por que não comer carne? Aqui a gente vai falar de alguns tópicos que existem na carne e que, consequentemente, trazem doenças para a gente. A gordura é a fonte número 1 em causar enfermidades. Ela é hipertese, problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, obesidade. Nesse ponto aqui eu não coloquei, mas ela também causa câncer. As carnes e os derivados, como muitos devem saber, né, breve irá o tempo, como a Ellen White diz aqui também, em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças dos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Então, mais uma puxadinha da lei. Se a impiedade está aumentando, como na época dos antediluvianos, o que será que está causando? O que a gente mais consome atualmente? Produtos carnes industrializados, embutidos. Né? Então, aqui está explicado o mal da humanidade. A gente não está comendo, se alimentando adequadamente. Quando a gente coloca coisas que Deus aqui alerta, através dos ciclos de Ellen White, que vão trazer prejuízo para o nosso corpo, mas ele afeta também aqui nosso caráter, a impiedade, vamos ficando mal por conta da alimentação. A carne, ela causa acidez. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre o pH do corpo, sobre a acidez, a alcalinização do corpo. Então, a carne, ela é um dos principais fatores que causam, que acidificam o nosso sangue, tornando o nosso corpo doente. Então, como eu sigo, eu até trouxe alguns livros depois, quem quiser dar uma olhada, fotografar, para mais pra frente adquirir um livro desse, a gente encontra nesses livros, né, escrito do Paulo Ribeiro, que é um naturopata conhecido, adventista, que prega também, faz palestras nas igrejas a respeito da reforma da saúde, e ele fala muito sobre isso. Um corpo alcalino não fica doente. Então a doença não entra no corpo alcalino, só que no corpo ácido a gente adoece. E aí daqui para frente eu vou mostrar para vocês no próximo slide o que ocasiona a acidez. Perda de cálcio. Então quando a gente consome carne, leite e derivados, o nosso corpo ele precisa desse cálcio para eliminar, neutralizar a acidez do nosso organismo. Então quando a mídia vem e fala para a gente consome queijo, iogurte, para você não ficar com osteoporose, na verdade a gente está causando a osteoporose. Quando a gente consome esse tipo de alimento, nosso corpo necessita do cálcio para equilibrar a acidez, neutralizar aquela acidez do nosso corpo para a gente ter saúde. Tá? O câncer, que é um dos principais cânceres que atualmente assim, tem crescido muito, a carne ela é um dos principais fatores, né, que causam câncer. Então as pesquisas elas confirmam que nutrientes de alimentos de origem animal aumentam o desenvolvimento de tumores cancerígenos. Eu até trouxe aqui, escrito para vocês falar, a Organização Mundial da Saúde, ela classifica a carne vermelha como nível 2 do risco de câncer. Comer carnes na infância, presta atenção, papais e mamães, isso é para mim também. Comer carne na infância é como fumar cigarros por toda a infância. Esse estudo não é recente, esse estudo é de 50 anos atrás. Por que eles não alertam a gente, né? Porque isso quer que a gente consuma, quer que a gente adoeça. Mas Ellen White já lá atrás já alertava a gente através dos seus escritos a respeito da carne. Outro estudo feito também pela OMS
que é a Organização Mundial da Saúde, ela revisou um estudo em 10 países e encontrou evidências de que uma única porção de carne processada seria carne processada. Os embutidos, chefe, salame, peito de peru, salsichas, né? No geral, o consumo de uma porção por dia, ela aumenta em 18% o índice de câncer coloretal. Coloretal é a parte do intestino, tá? Então, aumenta em 18%. Se a gente comer todo dia, de manhã, aquele pãozinho de peito de peru, que a mídia fala que é saudável, né, que é light, na verdade, isso vai estar ocasionando muito prejuízo à nossa saúde. Outro estudo feito em Harvard mostrou que os homens que consomem muito frango, atenção homens, aumentam em 4 vezes mais a possibilidade de ter um câncer de próstata. Aí você fala, não como carne vermelha, como só um franguinho, isso também é mais leve, mais light. Na verdade, não é. Né? Aqui a gente vai ver isso. Aqui a gente vai falar sobre a acidez. O nosso corpo ele precisa de enzimas. Todas as funções. Sem as enzimas a gente morreria. Tá? Essas enzimas a gente encontra nos alimentos crus, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Então, as enzimas elas são proteínas que aceleram as reações químicas do nosso organismo. Se a gente ingere o alimento, a gente precisa dessas enzimas para fazer essas reações químicas para a gente absorver os nutrientes daqueles alimentos. Sem elas, a gente não absorveria. Tá? Então, elas são responsáveis por cada uma das atividades realizadas dentro do nosso corpo. Para tudo, para respirar, para estar vivo, para levantar, para mexer o braço, para falar, tá? Para pensar. Então, essas enzimas são responsáveis por todas essas atividades. Sem elas, a gente não teria vida, né? Então, com elas a gente precisa, para metabolizar as vitaminas, os minerais, os hormônios, que a gente tem constantemente usado para as funções do nosso organismo, tá? Quando acontece um desequilíbrio no corpo, causando a acidez, olha essa parte vermelhinha aqui. Então, essa é a escala do pH, onde mede o pH, né, de várias coisas, vários alimentos, inclusive do nosso corpo, tá? Então, o pH neutro é o 0,7, que é o ideal, o nosso sangue é 7 ponto alguma coisinha, então ele está mais ou menos aqui, tá? Quanto mais próximo do 14, mais alcalino o teu corpo está. Então, aqui é mais saúde a gente tem, tá? Quanto mais vermelhinho, mais prevenido aqui do 0, mais ácido o nosso corpo está. Depois eu vou ensinar vocês como é que vocês podem fazer em casa para saber se vocês estão alcalino ou ácido, tá? Aqui, olha aqui, ó. Quando acontece um desequilíbrio, então, da acidez, essas enzimas elas começam a funcionar mal. Se a gente precisa delas para sobreviver e elas não estão funcionando bem, o que acontece? A gente tem uma redução, né, da atividade delas. Acontece uma redução de 10 vezes da atividade enzimática quando o pH sai da faixa normal, que é o 7,3. Bem aqui. Se ele sai um pouquinho aqui, já reduz em 10 vezes. Agora vamos ver, não sei se é o próximo. Tá. Eu vou ler aqui porque está no livro. Vamos ver alguns alimentos que causam acidez no nosso corpo. Já anotem aí para vocês já chegar em casa, pegar um saco de lixo e jogar tudo no lixo. Olha, para vocês terem uma noção. O refrigerante, não vou nem dizer o nome, né, de qual, vamos englobar todos numa categoria só. O refrigerante, ele está no pH de 2,5 a 3. Está nesse nível aqui. Para vocês terem uma noção, o pH de 2,5 a 3 é 10.000 vezes mais ácido que a água que a gente bebe. Ele também é da água da torneira, tá? E ele é 100.000 vezes mais ácido que o seu próprio sangue. Que o pH 7. Tá? Então, o pH do nosso sangue, no normal, do corpo é 7,3. Então, nós precisamos, e eu acho que isso vocês já ouviram falar, nós precisamos de 32 copos de água para eliminar essa acidez, para alcalinizar, para deixar o nosso sangue normalizado novamente. Eu duvido que alguém consiga tomar um copo de refrigerante e depois em seguida 32 de água. Né? Então, o que a gente está num simples copo de refrigerante ocasionando no nosso corpo? Outra coisa aqui, um fast food, hambúrguer, hot dog, cachorro quente aí que a gente come, ele está entre o pH, e isso ele também, esse é o só fast food, está aqui, ó, no 2. Né? Aquela saída de fim de semana, que às vezes a gente vai, cagaçada, comer um lanchinho, mas olha o que a gente está fazendo. Agora, outra coisa,
O café, para quem toma, né, eu acredito que na igreja ninguém toma, né? O pH do café, também aqui, ó, 1,5. Se for açúcar, vai para 1, bem perto do zero. Pensa em como ácido fica no nosso organismo quando a gente... é só uma xícara de café, gente, só toma uma vez ao dia. Mas essa acidificação que você vai ocasionar no seu corpo vai o quê? 10 vezes, ó, isso, ó, 10 vezes só se sair um pouquinho do 7. Imagina quantas vezes não acidificou o seu corpo. Quanto mais ácido, mais prejudicial ao nosso organismo, tá? Essas enzimas, a vida, nós só existimos por conta delas, né? Graças à atividade delas, né? Quanto maior a quantidade de enzimas presentes no nosso corpo, representa uma maior capacidade de trabalho e vitalidade. Quando a gente se alimenta bem, a gente tem vigor, a gente tem ânimo, a gente tem disposição para tudo, para a vida, para estudo, para trabalho, né? E as funções também no nosso corpo. E algumas enzimas que existem, né, para a digestão dos carboidratos, a gente tem aqui a maltase, a lactase, a amilase, para a digestão das proteínas, pepsina, tripsina, e para as gorduras, a lipase. Então, dentro do nosso organismo, essas enzimas todas, quando nós comemos carboidrato, cada uma dessas aqui vai agir na digestão do carboidrato e assim por diante, das proteínas e das gorduras também. E agora? O tema da nossa palestra é alimentos vivos, né? Então, o que a gente incluiria na classificação dos alimentos vivos, né? Então, cozido ou cru. Qual é a diferença? As frutas e vegetais, elas são fontes de, o que a gente acabou de falar? Enzimas. Se nós temos uma maior quantidade de enzima, nosso corpo funciona adequadamente e a gente deixa o nosso pH mais alcalino. Então, o que a gente precisa comer? Frutas e vegetais, que é o que trazem para a gente, né? Essa principal fonte de enzima, consequentemente, deixando o nosso pH mais alcalino. As enzimas, então, elas são danificadas, destruídas com calor. Então, com essas informações aqui, vocês vão no final deduzir se é cozido ou o que a gente precisa. Então, essas enzimas, elas são desnaturadas, né? Inutilizadas, destruídas, quando a gente apresenta essa temperatura de 37 a 40, que é quando a gente cozinha, quando a gente coloca o feijão, lá para ferver o arroz, ela chega a uma temperatura acima de 60, 64 graus ou mais, dependendo, né, do fogo. Então, já aconteceu o cozimento. Se acontece acima, a gente coloca acima de 37 a 40 graus do nosso alimento, a gente perde as enzimas. E é delas que a gente precisa, não é? Então, quando a gente come um alimento cru, ou no máximo morninho, e chega a essa temperatura, a gente está aproveitando praticamente todas as enzimas e tendo esses benefícios que eu falei atrás. Então, usar micro-ondas também torna os alimentos ácidos, né? E ele também vai elevar essa temperatura do alimento. Então, a gente vai estar destruindo também as enzimas, tá? Os alimentos crus, eles são alcalinos, né? Então, todos os legumes, verduras, frutas, tubérculos, raízes, tudo que a gente falou, tudo que está escrito lá em Gênesis 1:29. Todos os alimentos crus, a gente consegue obter essas enzimas, tá? Então, o que comer? Todas as frutas, vegetais, legumes, cereais, castanhas, de preferência todos crus, devem ser a base de uma alimentação saudável. Aí vocês vão perguntar, mas como comer feijão, arroz cru? Aqui na nossa cultura tem lá de comer arroz com feijão, mas não necessariamente precisa ser arroz com feijão. Até tem, né? Eu administro grupos de detox, depois eu até esqueci de comentar, quando eu tive esse problema do meu olho, da minha visão, Deus me impressionou e eu participei, acho que até vocês conhecem a Camila, né, que frequentava aqui a igreja, ela convidou para participar de um grupo de detox, onde eu aproveitei para participar e aí eu falei assim, a minha oportunidade de virar vegetariana, a gente vai ficar 40 dias sem comer nada de origem animal, e foi o que aconteceu, né? O dia que eu fiz estudo do Apocalipse, que eu decidi virar vegetariana, dias depois eu participei desse detox, e eu daqui a pouco vou contar qual a bênção que eu recebi com relação ao meu ovo depois para vocês. Mas esse detox, depois disso, Deus colocou no meu coração para ajudar outras pessoas, né, através do conhecimento que eu tenho, do estudo que eu tenho feito, para explicar tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, para elas entenderem o que acontece dentro do organismo delas, por que elas ficam doentes, porque quando a gente entende o que acontece lá dentro, por que a gente precisa da enzima, por que é importante comer cru, a gente começa a pensar, refletir e fazer melhores escolhas quando a gente vai ao supermercado, né? Então aqui, ó, incluir brotos e germinados, eu já trouxe um germinado para vocês verem, que esses alimentos, eles são altamente alcalinos. E vocês vão ver muitas pesquisas aí, muitos médicos que estão agora abrindo a mente, o olhar para essa, a gente chama de medicina alternativa, medicina integrativa,
eles usam muito, eles falam muito do detox para a limpeza do organismo e da alimentação crua. Por quê? Porque ela é altamente alcalina. E no corpo alcalino, o que eu falei antes? No corpo alcalino não existe doença. E se você está doente, o que acontece? Seu corpo regenera, seu corpo restaura. Você pode curar a câncer. Eu tenho experiência de muitas pessoas, inclusive eu com o Alvideiro, a Lede, que é uma nutricionista, a Márcia Caboto, que é a pessoa com quem eu estou lendo esse livro aqui, que recomendo, quem tiver a oportunidade de tê-lo. Esse livro é bem didático, ele não é assim, para quem é da área da saúde, ele explica direitinho, e alguns trechos da palestra eu retirei desse livro. Então, são informações que a gente consegue ler, entender, assimilar e praticar. Tá bom? E no corpo alcalino, a gente elimina as doenças e a gente mantém o corpo saudável, e a gente não adquire, aqueles que não têm doença não adquirem doença. Tá bom? E ele ajuda ali, no tratamento do câncer, gente, que é onde eu estou me especializando, né? Justamente para curar o câncer, que é o mal do século. Que, né, eu acho que se eu for perguntar aqui para todos vocês, com certeza vocês conhecem, ou tem alguém na família, ou conhece algum amigo, parente próximo que está sofrendo com essa doença, né? E algumas coisas aqui para nós refletirmos, alguns textos que eu tirei de profecia e de algumas pessoas que não são da igreja, porque se vocês pararem para olhar hoje em dia, eu vejo, nós temos a mensagem, né, dos espíritos de profecia em mãos. Tem muita gente que às vezes critica quando a gente fala, né, nós somos detentores da mensagem. Na verdade, Deus deu para ele, mas tem muitas pessoas lá do mundo, lá fora, usando essa mensagem para pregar, não em igrejas apenas, mas para pregar como estilo de vida. Hoje em dia vocês podem ver um aumento assim, de veganos no mundo, né? As pessoas de fora estão preocupadas com a saúde e nós dentro da igreja nós não estamos. Nós estamos dormindo. E Deus tem me incomodado muito para falar sobre saúde nas igrejas, e eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui expondo isso para vocês. Eu sei que vocês pararam o que estavam fazendo hoje para vir aqui, para receber essa mensagem. Eu tenho certeza que foi Deus que conduziu vocês, que trouxe vocês aqui, e que essa mensagem não fique só em vocês, não parem em vocês. Passem que vocês adiante, vocês possam compartilhar com outras pessoas, com amigos, e assim essas pessoas possam ter interesse de buscar mais saúde e, consequentemente, quando a gente busca mais saúde, eu falo para mim, eu tive essa experiência, esse encontro maior e melhor com Deus agora, a nossa mente fica muito mais clara, a nossa visão com relação à Bíblia, ao Espírito de Profecia, parece que se abre, é incrível. Né? Algumas pessoas que eu conheço aqui que fizeram esse programa, esse detox, também tiveram essa experiência, sentiram, né? Eu acho que a Lúcia, a minha mãe, a minha tia, eles fizeram. A gente tem como falar que é incrível a mudança que acontece no nosso corpo. Né? As dores que a gente sentia, a gente deixa de sentir, porque a gente desinflama o nosso corpo. Tirando a acidez, né? Por que a gente vive, faz uma coisa ali, fica com dor aqui, às vezes fica com uma afta que fica semanas para sarar e não cicatriza, dá uma topada aí, fica com o dedo na mesa, porque o seu corpo está infeccionado, está inflamado. E com isso, seu corpo não cura, não sai. Quando você muda a sua alimentação, você consegue sentir o benefício e essas feridas, doenças, elas vão se regenerando mais rapidamente. Então aqui, para reflexão, aquele que não conhece os alimentos, como pode entender as doenças dos homens? Hipócrates, ele é o pai da medicina. Então assim, se a gente não conhece o que a gente está comendo, a gente só come para encher a barriga, para satisfazer, matar a fome, como é que a gente vai entender o que acontece lá dentro do nosso corpo? E como é que a gente vai entender as doenças? A gente sabe que a gente está doente, mas às vezes a gente não entende o que é que ocasionou a doença. Aquela dor de cabeça que tem todo dia, né? Aí a pessoa fala, mas eu tomo café, se eu não deixo de tomar café, eu vou morrer de dor de cabeça. Mas o próprio café que causa dor de cabeça porque ele causa dependência. E se você não toma, ele toma cuidado. Se você não toma todo dia, o açúcar também é outra droga. A gente tem esses efeitos colaterais que são a dependência daquele alimento. O que você coloca no seu prato ou corpo não deve ser uma questão de gosto ou preferência. Né? A gente vai, às vezes, de panelas, ou no self-service, eu gosto disso, vou pôr no prato. Né? Não tem que ser uma questão de gosto. Essas escolhas, elas são decisivas. É como se você estivesse assinando um termo de compromisso a cada refeição. Eu vou decidir ser doente ou eu vou decidir ter saúde? Então, a cada refeição, você está assinando esse termo de compromisso com você. Se você está doente, quem está escolhendo a doença é você, porque cada refeição quem escolhe o seu prato, quem põe no prato é você. Não vou dizer para as crianças, né, porque nós somos responsáveis, né, os pais, das crianças menores, então é uma responsabilidade muito grande. Deus vai cobrar da gente isso também. Se a gente está adoecendo os nossos filhos, colocando coisas no prato deles, para eles comerem que não fazem bem, né? Então a sua nutrição diária, ela vai implicar no começo de tudo, ou para a doença,
saúde. Né? Então, as doenças, elas vão ter início se você decidir, né, aquele compromisso diário ali, aquele termo ali, se hoje eu falar, só hoje, tudo bem. Então, isso vai determinar, vai implicar no começo da doença ou de uma vida saudável. A comida é o nosso único combustível e é por isso que devemos conhecer profundamente não só os alimentos que atendem a esse processo, mas também as leis que governam o nosso corpo e como saber escolher o melhor alimento para a nossa família. Esse é uma frase que eu tirei do livro Paulo Ribeiro, que eu também trouxe aqui, depois quem quiser dar uma olhadinha. Eu trouxe também aqui algumas revistas que a gente tem testemunhos de pessoas que se curaram de esclerose múltipla, câncer, depois se vocês quiserem dar uma folhada, tá? Através da alimentação. Então, envelhecer não significa que se deve ficar doente. Lembra da foto da senhorinha lá de 100 anos, ou de 121, todo encurvadinho? A gente não precisa envelhecer dessa maneira. Né? Inclusive, ontem eu recebi um vídeo bem interessante mostrando assim, o vídeo dividia no meio. Um senhor de um lado todo disposto, calçando tênis, e o mesmo senhor do outro lado, calçando um chinelinho no hospital, descendo da cama. E aí o vídeo estava em inglês e eles falaram exatamente isso. O que você vai escolher? Você quer envelhecer com vitalidade? Aquele senhor estava calçando tênis para correr. E o outro não, calçando chinelinho para andar com o suporte do soro ali no hospital, no corredor do hospital. Eram as duas pessoas. Então, a escolha que ele fez na vida dele, durante a vida dele, deixou ele ou tendo uma vida, uma velhice com saúde, com vigor, ou não, ele doente no hospital. Então, aqui a gente não precisa envelhecer doente. A gente pode envelhecer com vigor, né, e vitalidade. Então, quando a dieta está errada, o remédio é inútil. E quando a dieta está certa, o remédio é desnecessário. Então, voltamos lá atrás. Se a gente tem um corpo que não tem acidez, a gente não precisa de remédio. Agora, se a gente come errado, aí o remédio que a gente vai tomar é inútil porque ele não vai cortar o mal pela raiz. Ele vai continuar te acontecendo. A doença está ali, se você continuar comendo o que você come, está denegrindo o seu corpo, a doença não vai sumir. Né? Então, o remédio vai ser inútil porque você vai tomá-lo e não vai resolver o seu problema. Nós, como sociedade, estamos à beira de um grande precipício. Ou podemos cair em doença, pobreza e degradação, ou podemos abraçar a saúde, longevidade e abundância. Tudo é uma questão de coragem para escolher o lado certo e mudar. Não adianta só vocês ouvirem aqui hoje, saírem daqui, beleza, o que ela falou, mas a mudança tem que começar dentro de você. Se você fez a escolha, saia hoje para casa consciente do que amanhã vocês vão pôr no prato de vocês. Né? Os cereais, as frutas, oleaginosas, os vegetais, eles constituem o alimento escolhido para nós criadores. Preparados de maneira simples e mais natural possível, são as mais saudáveis e nutritivas. Isso a gente tirou da ciência do Paulo Ribeiro. Quando a parte animal do instrumento mútuo é fortalecida pelo uso da carne, as faculdades intelectuais enfraquecem proporcionalmente. A vida religiosa pode ser obtida e mantida com mais êxito se a carne é rejeitada, pois esse regime estimula a intensa atividade das tendências concupiscentes e enfraquece a natureza moral e espiritual. Isso é muito forte. E a Ellen White deixa bem claro aqui pra gente. Se não me engano, aqui foi o conselho sobre regime alimentar. Então, gente, como as pessoas falam que a alimentação não vai ser ponto de salvação, o que vocês me dizem dessa parte aqui? Enfraquece a natureza moral e espiritual. O que aconteceu com Daniel depois que ele foi tentado? Isso mexeu muito comigo. Quando eu parei para refletir na mensagem do livro de Daniel, que ele estava sendo preparado para algo que ele nem sabia o que ele ia enfrentar, que era a questão da adoração. Nós vamos ser testados e não está muito longe dele, está bem pertinho. Então, quando nós chegarmos nesse teste da adoração, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, será que nós estamos preparando o nosso corpo, a nossa mente? Será que a gente está aqui enfraquecendo a nossa natureza moral e espiritual? Colocando comidas impróprias no nosso prato? O uso da carne, ela fala aqui, ela não fala qualquer alimento, ela especifica. Então, eu falo por mim, cada um responda para si. Será que o alimento vai ser uma questão de salvação para você? Para mim, eu vejo, se eu não mudar a minha alimentação hoje, isso pode ser um ponto que pode acontecer. Quando os decretos dominical surgirem e você tiver que escolher em trabalhar e pôr o sustento dentro da sua casa com seus filhos para manter aquilo que você costuma comer, né? As besteiras, as carnes, será que isso não vai influenciar na sua decisão? Será que não vai enfraquecer a sua natureza moral e espiritual a ponto de você ceder?
Isso é muito sério. Um outro ponto que eu anotei aqui, que a Elaine fala também, eu li essa semana e mexeu muito comigo. Muita coisa que eu até esqueci de falar. Eu recebi semana passada vários textos de Ellen White falando a respeito da alimentação. E esse, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Prestem atenção, está em Conselho sobre Regime Alimentar, na página 136. Muitos comem depressa demais. Outros comem numa só refeição alimentos que não combinam. Se os homens e as mulheres tão somente se lembrassem de quanto afligem sua alma quando afligem o estômago, e quão profundamente Cristo é desonrado, prestem atenção nisso, desonrado quando o estômago é sobrecarregado, seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago a oportunidade de recobrar sua salutar ação. Enquanto, assentados à mesa, podemos fazer um trabalho médico missionário ao comer e beber para a glória de Deus. Como é que a gente tem se alimentado? A gente vem junto com a panela da igreja, quando a gente se reúne em família, com amigos em casa, aquela fartura de alimentos, e comendo, sai de lá, né? Fala assim, comi que nem um bolo, vou nem dormir hoje. O nosso corpo ele sente, e realmente às vezes a gente nem consegue dormir, porque aquela comida fica ali digerindo, levando horas. O nosso corpo, quando a gente ingere um produto de alimento de origem animal, leva até 5 horas para ter uma digestão completa. E quanto a diferença para o alimento de origem vegetal, que é 1h30. Que fica aquele alimento fermentando, e quando acontece a fermentação, a gente não aproveita os nutrientes e a gente acidifica o nosso corpo. Né? E para terminar, uma última, ali eu deixei uma frase de Hipócrates novamente, que seu remédio seja o seu alimento, e que seu alimento seja o seu remédio. E lá em Êxodo 15:26, a gente pode ler: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor. Essa mensagem foi diretamente para nós lá no início, lá em Êxodo. Então, gente, o que eu gostaria de deixar para reflexão, se a gente ouvir a mensagem que Deus deixa, não só na Bíblia, quanto nos livros do Espírito de Profecia, ela deixa muito frisado, falando sobre os alimentos carnes, leites e derivados, que isso pode atrapalhar a nossa moral espiritual. E Deus aqui fala: se vocês ouvirem os meus mandamentos, que eu deixei aqui de orientação para vocês, como é que vocês devem se alimentar, eu não porei em vocês as doenças que eu pus no Egito. Então nós hoje estamos sofrendo doentes porque nós não estamos se atentando a esse detalhe. Nós não estamos dando ouvido aos mandamentos que Deus deixou para a gente não está guardando os estatutos de Deus. Por isso nós estamos sofrendo com aflições e doenças. Então, meu desejo para vocês é que hoje, essa mensagem que eu coloquei aqui para vocês, não fique para vocês. É claro, que mova primeiro o teu coração, a tua mente, vocês agem, vocês tomem a atitude de mudar a vida de vocês, a família de vocês. E com esse exemplo, como a Ellen White fala, a gente poderia estar fazendo um trabalho médico missionário ao sentar à mesa com os amigos ou com a família. Quando eles verem você se alimentando adequadamente, eles vão ver a diferença em você. E eles vão questionar. Você vai dizer: eu não como isso porque isso não faz bem ao nosso corpo, eu como isso. E eles vão ver em você esse exemplo. E ali você está fazendo um trabalho missionário que você não percebe. Então, que nós possamos ser exemplos, não só dentro de casa, mas na nossa comunidade, na nossa igreja. Então, que vocês possam ser abençoados, que Deus possa tocar no coração de vocês, que vocês levem essa mensagem adiante. E agradeço a oportunidade de estar aqui podendo passar essas informações. Quem quiser falar comigo depois, conversar, ver aqui, eu trouxe umas revistas que tem alguns testemunhos de pessoas que curaram câncer, né? Pessoas que saíram de uma obesidade extrema e hoje gozam de saúde plena através da alimentação, da mudança de estilo de vida que hoje nós temos. E a gente já Deus deu os 8 remédios naturais para a gente, e a gente pode buscar através dessa orientação que Ele deixou para a gente, dos alimentos, através dos testemunhos, né? Essa senhora aqui, ó, ela estava com câncer no cérebro, metástase, e estava desenganada pelos médicos. E em apenas, se não me engano, 4 meses,
ela voltou no médico e ela não tinha mais nenhum tumor. O que ela fez de diferença? Mudou a alimentação dela, comendo mais fino. Então, o que eu quero deixar para vocês, se você tem um problema de saúde, faça o teste. Ou converse com quem já fez esse tipo de alimentação viva. Essas pessoas vão testemunhar para vocês as bênçãos que elas tiveram. Se vocês tiverem interesse, quiserem conversar mais comigo, eu posso passar para vocês contato, eu pego com a minha mãe. Né? Eu faço administro esses grupos de detox gratuitamente para as pessoas, para levar isso como ministério. Deus me usou, através dessa lesão que eu tive no olho há 2 anos atrás, para me despertar, para estudar mais a fundo. E hoje eu sei que eu só estou aqui por conta dessa lesão. Se eu não tivesse essa lesão, acho que eu não estaria aqui falando isso para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Nossa Senhora, agora vem aqui, Leila. Você vai abrir um grupo para a gente, por orientação? Eu vou abrir um grupo agora dia 6, tá? Não sei se é essa semana ou na outra. Na verdade, eu acho que eu vou abrir essa semana o grupo para já começar a orientar, passar tudo que a gente vai precisar para o início no dia 6. Então, quem quiser, pode falar para eu posso passar para minha mãe o link, daí a mãe pode postar no grupo da igreja, quem tiver interesse. Eu não incluo as pessoas, por quê? Eu mando o link, porque às vezes eu incluo a pessoa, ela não está preparada para passar por aquele processo. Então eu envio o link, a hora que ela tiver à disposição e ela quiser, Deus vai tocar no coração dela, ela vai acessar aquele link, vai entrar e vai receber as informações. Então eu posso deixar depois para a mãe e ela põe, ou o Anderson põe no grupo da igreja, tá bom? Entre hoje e amanhã eu crio o grupo, daí vocês entram e a gente se conversa por lá, quem tiver interesse, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Ah, tá. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida também, aproveitem. E o problema no olho? Ah, vou contar. Ano passado, em novembro, fez 2 anos. Na verdade, 2 anos em agosto que eu descobri a lesão. Ano retrasado, o médico falou pra mim, antes de eu fazer detox, eu fui trocar o óculos e o optometrista notou que em cima da minha lesão estava crescendo um líquido. E esse líquido era uma característica do câncer. E ele, na hora, olhou assim pra mim, eu bati o olho e falei assim pro meu marido, mudou alguma coisa. E aí, quando ele olhou pra mim, ele falou assim, olha, tá crescendo um líquido, isso me deixa preocupado. Corra para um especialista. E estávamos bem no meio da pandemia, e eu tinha agendado meu especialista em Sydney, que eu morava em Sydney, eu mudei para outro estado, e eu não podia ir até Sydney porque as fronteiras estavam fechadas, então ele falou, olha, eu recomendo que você vá no especialista aqui o mais rápido possível. E aí eu fui no especialista, né? Mas antes disso, deixa eu te explicar. Essa doença, como ela está lá atrás, perto do nervo óptico, perto da retina, não tem como fazer uma biópsia para determinar se realmente é câncer ou não. Porque se desse, já começava com o tratamento. Mas não, eu tenho que ficar acompanhando a evolução. Se ela vai crescer, mudar de cor ou característica, aí eles vão diagnosticar que é câncer, aí eu faço o tratamento. Mas dependendo do tamanho dela, o tratamento mais agressivo seria a remoção do olho, né? Eu podia perder meu olho. Mas em nenhum momento eu questionei deles, em nenhum momento eu duvidei. Eu quis olhar, enxergar por um lado positivo, que aquilo estava fazendo para mim, eu entendo por quê, né? E aí eu fui nesse especialista. Antes disso, um mês antes, a Camila fez um convite para eu fazer o detox. E comecei o detox, né? 20 dias antes da minha consulta. Quando eu chego na consulta, a médica olha para mim e fala, olha, tá tudo normal, o seu olho, tá? Os exames, né, mostraram que tá do mesmo jeito do ano passado. Mas eu achei estranho, eu falei, e o líquido que estava crescendo? Ela falou para mim, subiu. Só tem um fininho assim que eu nem me preocupo. Então, ali para mim, Deus respondeu as minhas orações e mostrou para mim que eu estava no caminho certo, que era para eu continuar. E aí veio o desejo de ajudar outras pessoas, transmitindo essa mensagem, né, e essa informação para quem tiver interesse em mudar a sua vida. Depois disso, a médica falou, olha, eu não preciso mais fazer a cada 6 meses, você pode vir daqui a 1 ano. Então, ano passado, em novembro do ano passado, eu passei no médico e ele me liberou. Ele falou, não tem câncer, mas você só volta se você sentir alguma alteração no olho, algum flash, ou quando você for trocar o óculos, e o optometrista checar e notar alguma diferença. Então, para mim, isso já foi uma bênção. Só de não ter transformado no câncer e eu já ser liberada no médico todo ano, para mim isso já foi, né, uma bênção, para a honra e glória de Deus, por essa transformação da minha saúde, da minha alimentação. Isso é um milagre, para falar a verdade, né? Não é só uma bênção, é um milagre, né? Nós estamos acostumados a ver os milagres acontecer naquela época, né? Mas nós vemos que a nossa igreja tem milagres. Deus opera de diversas formas, curando o seu povo. E
que Deus te curou. Para a honra e glória dele, para a honra e glória você está aqui trazendo esse ensinamento. Né? Eu sou uma pessoa assim, muito fã dos estudos, aprendi a estudar, gostar dos estudos. E quando você transforma o seu estudo para o que dedica, isso aplica para ser uma bênção às pessoas, isso é gratificante. Eu me dispus, no momento que eu tive a minha lesão, e eu coloquei para Deus, eu orei para Deus, para Ele me usar através dessa lesão. E hoje eu sinto que esse chamado vem muito forte para falar para as pessoas sobre a reforma de saúde, que é uma das mensagens, né, o braço do terceiro ano, a gente precisa proclamar essa mensagem para atrair pessoas para Cristo através da reforma da saúde. E uma coisa, a Josi, ela é uma menina daqui da igreja, mas ela é uma profissional da área. Uma profissional, ela não está falando aqui, dá licença, Josi, ela não está falando aqui baseado só na Bíblia. Ela está baseada em estudos e pesquisas científicas, tá, irmãos? Sim, nós temos Ellen White que fala isso e nós não estamos ouvindo, eu não estou ouvindo. Né? E ela está estudando aqui, ó, pessoas lá de fora que sabem, que estudam isso, que Ellen White já falava isso. E às vezes nós pagamos um preço muito alto, porque nós não seguimos as orientações de Deus. Justo. Alguém tem alguma pergunta para fazer para ela, questão de apenas, estudo? Então eu já vou para o encerramento, se você me permite. Se você